Amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aos trabalhos da casa no livro Sexo e Destino. Mas antes disso, vamos nos acalmar, nos recolher dentro de nós mesmos, unir os corações e os pensamentos e elevando-os a Deus, a Jesus, aos benfeitores. Vamos agradecer esta bendita oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui no Grupo Espírita Caibaixo, esta casa que, como sempre, nos dá e propicia a oportunidade de colocarmos o amor em movimento através da caridade. Obrigado, Pai, por nos permitirmos estarmos ainda encarnados. Obrigado, Mestre, pelos ensinos e exemplos que nos foram deixados. E obrigado, companheiros espirituais, pelo apoio, pela ajuda, porque sem vocês nós não avançaríamos. E assim, agradecidos, vamos dirigir ao Pai a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estás por toda parte do universo, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra, assim como em todos os lugares desse espaço infinito. O pão nosso de cada dia, necessário ao sustento físico e espiritual, nos seja dado hoje e sempre. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, porém somente quando perdoarmos aqueles que nos ofenderam e nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações da matéria, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois somente a Ti pertence o reino, a glória e o esplendor para todo o sempre. Graças a Deus, a Jesus e aos benfeitores. Então vamos continuar os estudos com a Lídia, pela primeira vez vai expor aqui, e ela gostaria de fazer uma prece. E convidamos para ela. Então, mas já foi feita. Eu achei que não fosse ser feita. Vamos só então agradecer a doutora Marlene, ao doutor Bezerra, pela oportunidade de estarmos aqui. É uma honra que vocês possam estar conosco através dos trabalhadores espirituais que com vocês caminham, para que nós possamos juntos estudar, refletir com leveza, serenidade, clareza de pensamento e humildade. Fiquem conosco, queridos amigos que aqui já se encontram, e que assim seja. Boa noite, pessoal. Tá dando para me ouvir? Tá baixinho? Tá dando? Meu nome é Lídia, eu sou médica, sou uma das mais novas integrantes da AME São Paulo e estou aqui pela primeira vez para tentar colaborar um pouquinho no estudo do Sexo e Destino. Tá baixo? É isso? Não, não. Ele aqui, vou acender aqui. Tá ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo do livro, iniciando o capítulo 8. E assim, muito em consonância com o que a Silvia já tinha proposto pra gente, hoje o que eu vou tentar trazer para vocês são algumas reflexões em termos de conteúdo a partir do que o capítulo 8 nos traz. Vocês vão ver que eu busquei trazer menos trechos específicos do livro e mais reflexões que me pareceram mais interessantes e importantes para o meu coração e que são mencionadas no capítulo, tá bem? Só para eu ter uma noção, quem aqui, dentre nós, leu o capítulo 8? Só para saber. Temos aí umas 5 pessoas, tá bem? Quem aqui já fez algum curso da doutrina espírita? Metade, mais ou menos, do público, tá bom. Só para a gente tentar calibrar um pouco os nossos comentários e os nossos estudos. Bom, vamos junto então para mostrar para vocês um pouquinho do que eu refleti desse capítulo. Bom, o que acontece no capítulo então? A Sirene na semana passada muito bem colocou que é um folhetim, tem uma trama muito rebuscada. André Luiz detalha os eventos nos seus pormenores, né? E aí acaba que se você vai sumarizar aquele capítulo em eventos objetivos, os eventos são em número reduzido.
São poucas coisas que aconteceram, mas às vezes destrinchadas em inúmeras páginas. No capítulo 7, anteriormente, o capítulo 7 termina, não sei se vocês vão se recordar, com o André Luiz e o Neves, que é o colega dele, que está acompanhando, né, todo o estudo e as reflexões, e que faz parte da família que está relatada na obra. Eles estão estudando a psique, o psiquismo, o perispírito da Marita, que é uma das personagens da obra. E a Marita, ela está chorando muito, ela está muito triste, porque ela tinha se apaixonado pelo Gilberto, e ela descobre que o Gilberto também está tendo um envolvimento com a irmã dela, que é a Marina. Que ela é adotada, mas que a irmã dela é de criação. E aí ela está muito triste, e ela está chorando muito, porque ela já tinha se entregado a ele e estava muito envolvida emocionalmente. Encerra-se o capítulo 7 e começa o capítulo 8. Então, o primeiro evento é que o Neves, ao ver essa cena, ele se revolta bastante. Ele fica muito revoltado, porque ele vê que o Gilberto estava se envolvendo com duas mulheres ao mesmo tempo, a Marina e a Marita. Ele fica muito revoltado com todos os personagens, e todos os personagens tendo uma vivência ali bastante questionável, né? A própria Marina se envolvendo com filho e pai, e a filha dela, da encarnação, no meio disso tudo, que é a Beatriz. Então ele fica muito revoltado com essa situação toda. Chega a dizer palavras de baixo nível de uma pessoa e de outra, enfim, coloca tudo isso para fora. O André Luiz, então, acolhe o Neves, né, e convida ele a algumas reflexões. Algumas dessas reflexões eu vou trazer aqui para a gente poder aprofundar junto. E aí ele convida a essas reflexões, né? Puxa, Neves, vamos reconsiderar isso aqui, a gente vai ver um pouquinho mais em detalhes. E o Neves realmente considera. A postura dele, querendo ou não, para mim é um exemplo, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, da nossa realidade, de ter que reavaliar algumas posturas e falar assim, puxa, pisei na bola, deixa eu reavaliar. A gente vai aprofundar isso. E aí ele realmente reflete, os dois se entendem ali, e chega, a Marita estava lá chorando, chega o Cláudio, ele está acompanhado de um obsessor, né, ele está num processo obsessivo profundo, e aí o Cláudio aborda a Marita no quarto, e de uma forma bastante invasiva, né, bastante questionável também, declara que está apaixonado por ela, que tem sentimentos por ela, ele que é o pai adotivo dela. E tem uma conversa muito longa, que é mais da segunda parte do capítulo, e ao final, quando o Cláudio está indo, né, se aproximar mais e mais e mais da Marita, eles são interrompidos pela Márcia, que é a esposa do Cláudio, e o capítulo se encerra. Tudo bem? Esses são os eventos do capítulo. Vamos então agora tentar trazer esses eventos para o nosso cotidiano, para a nossa vida. O que a gente pode pensar e refletir dentro do nosso dia a dia? Eu vou trazer um pouco daquilo que eu refleti. E o primeiro tema que me chamou a atenção, talvez pelo momento de vida que eu estou passando, é o tema da família. Por quê? Porque quando o Neves se revolta lá no começo do capítulo, como eu falei para vocês, e o André Luiz vai trazer algum acalento e algumas palavras, né, de reflexão, ele diz o seguinte, porque o Neves estava lá revoltado com o contexto familiar, e aí o André fala assim, Neves, você não desconhece que determinado grupo familiar se define como sendo um engenho constituído de peças diferentes, embora ajustadas entre si como um quebra-cabeça, para a função que lhe cabe, para a função que cabe à família. Ou seja, o André está dizendo que aquele grupo familiar estava estabelecido não por acaso, estava ajustado não por acaso e tinha uma função por detrás daquilo tudo. E aí, se a gente for extrapolar, essa deve ser a realidade da nossa família. E aí eu queria trazer algumas perguntas para a gente pensar dentro da gente e pensar junto também, estudar junto. O que é a família? O que é a nossa família? Como é que ela se estabelece? Como é que ela se formou? E para que é que a nossa família se estabeleceu do jeitinho que ela é? Cada um aqui tem um núcleo familiar. Às vezes é pai, mãe, filho, às vezes só tem uma esposa, às vezes só sobrou um casal de idosos, às vezes tem um casal de idosos e os netos, às vezes duas pessoas e um cachorro. A estrutura familiar varia ao infinito, cada um tem a sua. Mas o que é, como se estabelece, para que se estabelece? Às vezes,
quando a gente vai falar de família, duas coisas. Primeiro, quando a gente vai falar de família dentro da doutrina espírita, parece um tema meio batido. Eu que trabalhei muito com o movimento de juventude, às vezes a gente ia falar desse assunto, puxa, parecia um pouco batido. Mas a questão é que na realidade que a gente vive de um mundo de provas e expiações, em geral, no cotidiano, essas fotos não ilustram os nossos núcleos familiares e as nossas dinâmicas de família. De uma forma até de brincadeira, é mais ou menos isso aqui que a gente vive, né? Seja de uma forma mais agressiva ou de uma forma menos agressiva. As aparências às vezes podem ser positivas, mas quando a gente vai olhar para os meandros, para a profundidade das nossas relações familiares, muitas vezes existe muito desajuste ali. E é nesse sentido que eu queria refletir um pouco com vocês. Então vamos pensar um pouco sobre a nossa família. Não sei se vocês tocam, se parece pertinente para vocês, mas para mim pareceu. Então, o que é e como ela se estabelece? Eu fui buscar alguma coisa na literatura e existe um livro que eu ainda não conhecia, do Chico Xavier, chamado A Família. É um livro que foi publicado na década de 80, que foi psicografado por espíritos diversos. E lá no seu capítulo 1, nós temos lições extremamente diretas e claras, que não nos deixam titubear em alguns conceitos. Então, lá no capítulo 1, a gente tem a seguinte informação. A nossa família consanguínea nada mais é do que uma lavoura de luz para a alma. Vamos pensar sobre isso? Lavoura de luz para a alma. Eu gostei muito dessa imagem, dessa metáfora. Então, o nosso núcleo familiar é um espaço para plantio e que dali surja luz. E se isso não estiver acontecendo, esse núcleo familiar não está cumprindo a finalidade 100% que lhe cabe. Gostei muito dessa definição. Como é que ele se estabelece, esse núcleo? Geralmente, no núcleo familiar, não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade. Então, ali naquele núcleo, naquelas pessoas que estão mais próximas a nós, está a encrenca. Muitas vezes a gente tem afinidades muito genuínas e muito espontâneas com alguns membros da nossa família, concordam? Todo mundo aqui tem? Mas a encrenca também está ali, né? Quem aqui não tem uma encrenca no núcleo familiar, levanta a mão. Exatamente. Isso é exatamente a mesma reflexão que cabe quando a gente vai pensar sobre a questão sexual e da dimensão sexual. Num planeta de provas e expiações, não há quem não precise trabalhar dentro do campo da energia sexual. A mesma coisa no núcleo familiar. Ou seja, nesse exato momento, todos nós aqui encarnados, em algum grau, precisamos refletir e reavaliar alguma coisa no nosso núcleo familiar. Porque as encrencas que estão ali são encrencas profundas. Profundas. Como ele está referindo aqui no capítulo 1. Né? A galera lá de outras épocas que está ali para reestabelecer o laço da fraternidade. E aí eu fiquei pensando, será que esse encrenca que logo me vem na cabeça, aquele familiar mais difícil, está nascendo luz? Está florescendo luz? Eu acho que essa que é a pergunta, porque esse é o termômetro. Se está, beleza, está cumprindo a função que lhe cabe. Se não está, o que eu vou fazer? Tá? Daquilo que eu vou falar, né, numa exposição, numa aula expositiva, 5%, 3% vai ficar com vocês. Mas a reflexão interna que vocês fizerem enquanto eu estou falando, essa sim fica. É nesse sentido que eu vou tentar trabalhar com vocês. Bom, então nós já vimos ali o que é e como que ela se estabelece. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. E aí, eu acho muito legal que ele vai dizer mais ou menos o que a gente não deve fazer na condição de pais e filhos. Então, se és pai ou mãe, não abandone teus filhos aos processos evolutivos de natureza animal, qual se for a menos digno de atenção que a hortaliça da sua casa. Saliento, não abandones. E não abandonar não é deixar de criar, é o não abandono dentro do lar, não abandono dentro da própria casa, não abandono
aquela individualidade, deixá-la solta nas suas próprias tendências, nas suas próprias características, às vezes muito difíceis, repletas de ignorância, não é? Não abandone, ou seja, esteja do lado, não é? Não é puxe, mas é esteja do lado sem o apoio. E a nós filhos, porque eu não sou mãe, se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações. Essa palavra, subestimando os pais. Sabe aquela coisa, eu sou a nova geração? Eu não estou falando só de nós que estamos na faixa dos 20, 30. Estou falando de quem está às vezes com 50, 60 e está subestimando o idoso que está com 80. Né? Não subestime o coração e não despreze. E às vezes a gente lê esses verbos mais fortes, não abandones, não desprezes, não subestimes, e a gente fica pensando assim, nossa, mas eu estou longe disso, né? Moro na mesma casa, ou enfim. Mas é no detalhe, é aquele membro familiar que está passando por um perrengue e eu finjo que eu não estou vendo. Isso é uma espécie de abandono, né? Ou um membro familiar que quer emitir uma opinião e eu não escuto por impaciência. Isso é subestimar, isso é desprezar. Então está aqui um pouquinho daquilo que nos cabe. Então, sim, se é um vínculo que às vezes é difícil, é de resgate, o que eu faço, então? Como é que eu devo proceder? Além de não abandonar, não desprezar. Ele segue além, diz assim: na família consanguínea, triunfam, vencem, somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e boa vontade. É tão senso comum, né? A gente falar assim, nossa, eu preciso ser paciente, eu preciso ter boa vontade. Mas aí, de novo, naquele cotidiano da segunda a sexta-feira, como é que está a minha alíquota de paciência? Tem um livro do Sérgio Lopes, Código do Monte, em que ele vai falar sobre a paciência. E ele diz que a paciência, na sua etimologia, se a gente for buscar a fundo, seria a arte de esperar em paz. A arte de esperar em paz. Gosto muito dessa frase. Porque às vezes, aquele familiar difícil, aquele familiar encrenca, se expressa de uma forma diametralmente oposta àquela que eu gostaria, né? É muito diferente de mim, lê o mundo de uma forma diferente de mim, percebe o mundo de uma forma diferente de mim. E a gente não está sintonizado, mas é paciência, é a arte de esperar em paz. Não é no conflito, não é no corpo a corpo, verbal ou físico. É esperar e agir com renúncia do nosso ego e boa vontade, para que em um dado momento mais à frente, a gente consiga vibrar numa sintonia mais próxima e a gente consiga trocar mais afeto. E quando a gente espera em paz e não fica só agindo e se movimentando e gastando energia e às vezes batendo de frente, há espaço para a poeira baixar e uma nova realidade surgir. Então eu acredito que para muitos conflitos, né, dentro do nosso núcleo familiar, essa ideia do esperar em paz, que não é um esperar passivo, é um esperar ativo na medida que demanda renúncia do nosso ego. Eu não vou ficar esbravejando por aí que eu estou certo disso e daquilo. Eu não vou ficar esbravejando por aí que a minha forma de ler o mundo é a mais correta, né? Eu vou renunciar ao meu ego e eu vou com boa vontade estar à disposição para o outro, esperando em paz para que um novo momento surja. Isso é absolutamente transformador dentro da dinâmica do relacionamento interpessoal. A gente sai de uma postura. Conseguem sentir ou perceber isso que eu estou querendo dizer? A gente sai de uma postura mais agitada, mais nervosa, mais às vezes da briga ou da indiferença, o que é pior, e espera em paz.
acho isso extremamente profundo. Então nós temos lá o nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, às vezes um tio que está conosco, um primo. Tem alguma lição. Aquela pessoa não está ali à toa. Então a gente viu, acabamos de ver isso agora. Também é algo tão difundido dentro da perspectiva espírita, as pessoas não se achegam a nós de uma maneira ao acaso, ou aleatória, ou à toa. Mas é tão profundo, no fundo eu senti, a minha mãe, essa filha difícil, não está ao meu lado à toa. Há uma lição, né? Há uma lição. Melhor ainda, talvez a palavra mais apropriada não seja nem lição. Há um convite. Há um convite junto àquela pessoa. Um convite para que a gente desabroche, floresça virtudes, aspectos, potencialidades em nós que ainda estão adormecidos, mas que residem em nós, dada a nossa essência divina, a nossa criação dentro de uma perspectiva divina. E há também um convite para que, com a nossa postura e o nosso exemplo, que é o método educativo primordial, a gente possa evidenciar alguma coisa para o outro. Qual é a lição? Qual é o convite com cada membro da minha família? Muitas vezes, as estruturas da nossa família são tão complexas que a gente vai precisar de terapia, a gente vai ter que parar diversos momentos em silêncio para pensar, a gente vai ter que se aprofundar nessas questões. Mas, às vezes, alguns insights são possíveis quando a gente só se abre para eles. Então, eu queria convidar vocês a talvez abrir espaço para que um ou outro insight aconteça. Vocês topam? Vocês topam? Como é que vai ser esse exercício, então? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Para a gente sair do campo teórico e a gente vai tentar entrar em contato com a gente para que a gente possa, talvez, né, em algum nível, entrar em contato com qual é o convite frente a uma dada pessoa que é mais desafiadora para nós. Vamos tentar, então? Vamos nos acomodar na cadeira de uma forma aí mais propícia, porque senão a gente dorme mesmo. Eu estou de plantão aí há 2 noites seguidas. Se eu fechar o olho e estiver meio caidinha, eu durmo também. Então, vamos estender o nosso corpo e vamos fechar os nossos olhos. Eu fiz esse exercício e foi muito positivo para mim. Eu espero que seja para vocês, tá bom? Quem não se sentir à vontade, pode manter os olhos abertos sem problema. Vamos então, fechando os nossos olhos, nos enxergar aos pés de uma colina e por nós passam o vento e a brisa. Nós sentimos o sol tocando a nossa pele numa temperatura suave e agradável, nos permitindo nos sentir acolhidos e aquecidos. A natureza ao redor é encantadora e bela. O verde que nos envolve nos lembra da beleza divina e da perfeição do universo. Nós estamos serenos e calmos, sentindo o nosso corpo entregues a esse momento de contemplação com a natureza. Percebemos então que atrás de nós alguém se aproxima. Alguém toca o nosso ombro. Sentimos o toque e percebemos que essa pessoa é a pessoa com quem temos tido tanta dificuldade no dia a dia, no contexto da nossa família. Essa pessoa nos toca, mas nós ainda não vislumbramos o seu rosto. Nós sentimos a sua presença e nos mantemos calmos e confiantes, abertos e dispostos. Viramos-nos então e contemplamos o seu rosto.
Nós nos olhamos e nos acolhemos através do olhar. Momentos difíceis nós já vivemos. Nem sempre fácil a convivência. Eventos que já nos machucaram. Mas nós estamos ali. E ao olhar para os seus olhos, de maneira entregue, nós nos abrimos em pensamento e nos questionamos em pensamento. Qual é o convite? Qual é o convite de aprendizado que eu tenho contigo? Qual é o convite? Eu estou aqui aberto, disposto e desejo sentir. Para além da razão, qual é o convite? Nós respiramos então, sentindo talvez dentro de nós uma centelha de resposta, uma luminosidade interna. E agradecidos por isso, nos questionamos então, o que eu posso, através do meu exemplo, te transmitir? O que eu posso te transmitir? No que eu posso te ajudar? Como eu posso te servir? Eis que então, talvez, na forma de luminosidade, uma resposta nos envolva. E nós acolhemos isso com serenidade, com leveza e com fé. Sorrimos então um para o outro. Nos sentamos novamente na colina, um ao lado do outro. Contemplamos a natureza que reside em nós e ao nosso redor e abrimos os nossos olhos. Eu acho que essa resposta interna que pode surgir dentro de nós, ela é extremamente poderosa. Ela é extremamente poderosa, porque às vezes nós demandamos horas, sessões de terapia, conversas em famílias, para entender as nossas minúcias, os nossos meandros, os nossos conflitos. Às vezes nem isso é possível. Mas às vezes, no único momento de verdadeira abertura interna, uma resposta pode vir. Caso você tenha tido essa resposta, eu fico muito feliz, eu espero que ela seja útil para você. Caso ela não tenha vindo e você deseje fazer esse exercício em casa, eu acho que é para isso que nós estamos aqui. O núcleo da família é o núcleo que sustenta a sociedade, né? Se a gente conseguir resolver esses nossos conflitos e sair do lugar comum da vivência cotidiana, do bom dia, do boa tarde, do boa noite, a gente vai então conseguir transformar a nossa sociedade. Não dá pra gente ser apático. Não dá pra gente ser apático com a nossa família. Não dá pra gente estar aqui e não estar pensando na nossa família. Isso me tocou bastante nesse primeiro parágrafo do capítulo 8 de André Luiz. Mas nem sempre é fácil a gente mudar. Às vezes a gente sabe que precisa, mas nem sempre é fácil. E aí eu partilho que quando eu fiz esse exercício e eu visualizei a minha mãe, para mim o convite era paciência, né? Já faz um tempinho que eu sei, nessa fase de vida que nós estamos, o convite é a paciência. O convite é dinâmico, depende da fase da vida, nesse momento era a paciência. Mas nem sempre é fácil mudar. E aí, quando voltando ao capítulo, o André, né, orienta e acolhe o Neves e fala, não, Neves, vamos lá, família não é o acaso e tal, dá todo o apoio. O Neves percebe que se exaltou e faz um relato para o André Luiz de uma extrema humildade. Eu peço desculpas pelo slide carregado, mas eu vou ler para vocês. Neves diz assim: eu me percebo analisado, esquadrinhado na própria assimilação dos princípios de caridade e indulgência que passei a ministrar, sobre o influxo dos mentores sábios e amigos que haviam me descerrado as portas das escolas de aperfeiçoamento nas esferas superiores. Então, a todo momento, aqueles ensinamentos, essas ideias de renovação, de transformação íntima, né, passava a sua mente e ele se sentia ali sempre convocado à caridade e à indulgência.
porém ao jeito de qualquer pessoa terrestre, encerrando consigo méritos e falhas, declarou-se disposto a dominar-se, impelindo-nos a recordar antigos condiscípulos da fase juvenil, condecorajados e vacilantes ao mesmo tempo na solução dos problemas de autocontrole, solicitou-nos colaboração, a fim de que se mantivesse calado, tanto quanto possível na presença dos instrutores. Então, com humildade, ele faz ali um relato do status quo mental dele. E o que me chamou a atenção foi esse trecho, quando ele diz: semelhante a vários condiscípulos terrestres, que na sua fase juvenil se encontram muitas vezes encorajados e vacilantes, ao mesmo tempo na solução dos problemas do autocontrole. Então, nós aqui, que muitas vezes no nosso psiquismo juvenil queremos nos modificar, mas nos encontramos numa ambivalência interna. Nós queremos, nós temos vontade, mas muitas vezes a gente está encorajado e vacilante ao mesmo tempo na mudança. Quem já se sentiu assim, ambivalente? Eu quero, mas não quero. Eu quero dar um passo para frente, mas dou dois para trás. Seja com um familiar, seja com qualquer questão de reforma íntima que a gente queira mudar dentro de nós, que a gente queira transformar, superar, transcender, né? Muitas vezes a gente se sente assim: puxa, eu quero ser mais paciente, mas é discípulo, mas é difícil. E aí, se a gente for pensar por que é difícil, que muitas vezes a gente está dentro de uma zona de conforto que está repleta de atavismos. E essa zona de conforto, ela é gostosinha, ela é confortável, eu conheço aquela minha zona de conforto, né? Eu conheço como é que é me relacionar com a minha mãe ou com meu pai dessa forma, ou com meu filho dessa forma, né? Então é difícil sair dessa zona de conforto, é difícil abrir mão do ego, é difícil abrir mão de quem a gente está muitas vezes achando que a gente é. Mas como bem ilustrar essa figurinha, não vai dar para ler aí à distância, está ilustrando mais ou menos a ideia de que ali está a zona de conforto, mas a setinha está apontando que está lá fora o local onde a magia acontece, aonde a transformação acontece. É na saída da zona de conforto, é na saída desse status quo dos nossos relacionamentos como eles estão muitas vezes. É lógico que a gente tem relacionamentos muito bons, mas a gente está falando das encrencas, né? Cada um sabe das suas. E quando a gente vai tentar sair dessa nossa zona de conforto, a gente esbarra em um monte de medo. Tem um monte de medo que nos prende. Medo de mudar, medo do que as pessoas vão pensar, medo de pensarem que a gente é menor, né? Medo de pisarem no nosso calo, né? Medo de sair do gostosinho, do confortável. Mas se a gente conseguir superar esse medo, a gente vai de fato chegar na zona de aprendizagem, né? Fazendo algo diferente. Se a gente continuar fazendo do mesmo jeitinho, os resultados vão ser os mesmos. Mas se a gente sair dessa zona, passar pelo medo, a gente vai chegar então na zona de aprendizagem, que é onde a magia acontece. Que é onde de repente, depois de um tempo, você fala assim: puxa, mudei isso aqui em mim, né? Puxa, eu estourava nesse ponto, mas agora eu não estouro mais, né? Então, é difícil sair dessa nossa zona de conforto. E para a gente fazer isso, a gente precisa muito de autoconhecimento. Muito. Porque a gente tem muito potencial, mas a gente também tem os nossos limites. E a gente consegue ir até um determinado ponto nessa encarnação, certo? A gente consegue ir até um determinado ponto. E a gente precisa conhecer isso. Senão, o fardo fica muito pesado. E a gente começa a se cobrar demais e começa num puritanismo e num perfeccionismo que só engessa o nosso comportamento, né? A gente perde até a nossa naturalidade. Então, é sair da zona de conforto, entendendo: puxa, eu consigo aqui, mas aqui talvez não. E às vezes é na tentativa e erro mesmo que a gente vai conhecendo os nossos limites e os nossos potenciais. Mas a gente precisa calibrar com esforço e com leveza isso. Porque no outro espectro está a autocobrança excessiva, o perfeccionismo excessivo, né? A paralisação por às vezes não conseguir atingir metas ou objetivos de mudança pessoal que estão muito desajustadas, estão muito além daquilo que é possível para um dado momento. É devagarinho, né? É um processo evolutivo de bilhões de anos em que a gente está olhando para uma fração de tempo de 70, 80 anos nessa encarnação. Isso tudo é importante no nosso processo de mudança.
mas às vezes a gente não sabe o que fazer. E aí o Neves dá uma na gente incrível. Ele termina dizendo essa parte aí de às vezes ser ambivalente, dizendo assim: então pessoal, me ajuda a me manter calado quando eu não estiver conseguindo me senhorar das minhas próprias emoções. Né? Me ajuda a me manter calado. Eu acho que esse é um ensinamento muito profundo no nosso processo de desconstrução interna e reconstrução, né, de um homem novo. Saber utilizar do silêncio. Tem uma frase que é atribuída ao Gandhi, não sei nem se é dele mesmo, que diz assim: se aquilo que você for falar for atrapalhar o concerto do silêncio universal, não fale. Olha a profundidade e a reverência que a tradição budista vem trazer para a gente, para a nossa reflexão sobre o silêncio. Então assim, tô lá, tô tentando mudar, tô aqui, tô ali, mas tem uma dada situação que eu não sei o que fazer, talvez a resposta seja o silêncio. E aí volta aquela ideia lá de trás, o silêncio dentro de um contexto de paciência, sendo ela o esperar em paz. Não sei se vocês já tiveram a experiência de vivenciar esse tipo de realidade dentro da família. Às vezes a gente está lá encrespado e a gente fala assim: ok, não sei mais o que fazer, vou silenciar. Mas não vou silenciar com cara de burro, não vou silenciar mostrando que eu estou incomodado, não vou silenciar aquele silêncio que quer tocar o outro. Eu vou silenciar, porque eu não sei o que fazer. Né? A gente novamente abre espaço para que o novo surja. Eu paro de ocupar o espaço da realidade com coisas que eu já estou tentando, que eu estou desgastando, tal, para vir uma energia nova, talvez uma solução nova, uma realidade colapsada nova. E aquela coisa, né, gente? É no silêncio que o divino fala. É no silêncio que o divino fala. O divino que nos cerca, está em tudo e que a gente consegue escutar, porque a gente está em silêncio. E o divino interno, que consegue falar, porque a gente está serenando o nosso barulho interno. Então, às vezes, nessa reflexão que a gente está fazendo das nossas relações interpessoais e da nossa família, a gente está meio perdido e não está conseguindo muita coisa. Silêncio e paciência, espera ativa. Bom, e aí o capítulo continua, eles terminam essa baita conversa, dá pra gente refletir um monte, que se dá em poucas páginas, 2, 3. E aí começa a maior parte do capítulo, que eles vão então observar o encontro do Cláudio, que chega na casa, com a Marita. Né? E o Cláudio está passando por um processo obsessivo do cão. A gente vai falar sobre esse processo obsessivo agora. Intenso mesmo. E aí o restante do capítulo todo vai ser o André Luiz e o Neves observando o Cláudio e a Marita conversando. No tempo que me sobra, nesses 10 minutinhos, eu vou dar um overview disso. E aí na próxima semana, na segunda parte, né, a Marjorie vai aprofundar essas ideias com vocês. Desculpem de novo o slide carregado, mas vou trazer para vocês esse trecho só para mostrar como estava ruim a situação do Cláudio nesse processo obsessivo. Então, André Luiz está descrevendo a cena que ele está vendo do ponto de vista espiritual e ele diz assim: o verbo enrodilhar-se, e enrodilhar-se significa envolver-se, né, misturar-se, na linguagem humana figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada entre o Cláudio e o obsessor, que se nos apresentava ao exame, conquanto não exprima com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que os dois se imantavam. Efetivamente ali, um aspirava ardentemente aos objetivos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais, né? Uma interação de cotas iguais, qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Esse evento do beber juntos acontece anteriormente no livro. Diante das percepções limitadas de Marita, que estava encarnada, era Cláudio um homem comum,
No entanto, a nossa frente valia por duas personalidades masculinas numa só representação. Dois espíritos complementando paixões idênticas na mesma tônica da afinidade total. Os dois estavam vibrando em sintonia total, afinados totalmente nas suas vibrações, nos seus desejos e nas suas aspirações, e isso acabou culminando com um processo obsessivo do seu nível mais extremo, que André Luiz coloca como sendo de possessão partilhada. Só para dar um arcabouço teórico, a despeito de achar que a maior parte de vocês já sabem, e para subsidiar um pouco da discussão que a Marjorie vai trazer na semana que vem, eu trouxe aqui uma definição do que é obsessão, lá do Livro dos Médiuns, em que está escrito assim: a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos ignorantes que procuram dominar individualidades. Então, a influência que o espírito exerce sobre o encarnado, depois se a gente for aprofundar, a gente vai ver que isso pode ser numa direção contrária, exercida por espíritos ignorantes e que querem dominar aquela individualidade. O processo obsessivo apresenta caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, de um lado do espectro, sem perceptíveis sinais exteriores, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, o processo obsessivo, ele é um processo, ele é um espectro, que pode vir desde a influenciação mais simples, que a gente pouco percebe, até a subjugação. Então, se a gente for aprofundar a teoria disso, a gente vai ver que tem 3 tipos de obsessão, de uma maneira mais geral. A obsessão simples, que é aquela ação inoportuna e desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa, causando mal-estar. Nós temos um segundo nível intermediário, que seria a fascinação, em que no processo haveria uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado. Tira esse P. É uma ilusão produzida diretamente na mente do obsediado e que é experienciada pelo encarnado com ideias fixas, ou imagens hipnotizantes, ou fantasias. Né? Existe uma ilusão, uma interpretação errada da realidade. E o último nível, que é o nível que o Cláudio estava experienciando, que é o da subjugação. Né? Seria um processo de constrição moral ou física que paralisa a vontade do sujeito que está sofrendo o processo e o faz agir a seu mau grado. Subjugação, também chamada de possessão. Então, esse seria o nível mais extremo ao qual o Cláudio estava ali, né, submetido. Perde-se a vontade, de uma forma geral, podemos dizer assim, e a pessoa vai agindo naquela simbiose com o espírito desencarnado. Quando eu estava lendo o Livro dos Espíritos, quando eu era novinha, mais novinha, essa foi uma das perguntas que mais novinha. Agora eu tenho 18, eu tinha 10. Essa foi uma das perguntas que mais me chocou. Eu falei assim, meu Deus do céu, não sei se aconteceu isso com vocês. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta, muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Meu Deus! Né? Ele não está falando assim, influem os espíritos no pensamento, né, dos encarnados que estão obsediados? Não, ele não fala isso. Ele está falando aqui do intercâmbio diuturno que nós temos com a espiritualidade, que a todo momento está nos influenciando. Quando a gente está no nosso medião, aqui no nosso voo rasante, agindo mais no piloto automático, são eles que vão nos dirigindo. Se a gente não está senhor de si, consciente, pensando qual é o convite, qual é a lição, conscientemente agindo, são eles que nos dirigem. E aí são 2 perguntas, e aqui eu já estou encerrando. Já que são eles que estão afinizando e às vezes estão nos influenciando mais do que a gente pensa, a que é que nós estamos nos afinizando? Ou com quem nós estamos nos afinizando? Aonde é que está morando a nossa atividade mental? Mesmo assim, eu sei que a maior parte do nosso tempo a gente está pensando no nosso trabalho, 8 horas do nosso dia a gente está lá no nosso trabalho, certo? Tudo bem, aí a gente tem lá uma outra atividade. Mas olhando assim para o nosso psiquismo ao longo do dia, onde é que ele está morando? Né? Que tipo de pensamento está ocupando a nossa casa mental?
Aí, nesse local, nessa resposta, vai estar diretamente a resposta para essas perguntas. O que a gente está sintonizando, no que a gente está afinizando. Às vezes a gente fala assim, poxa, eu não estou passando uma subjugação. Talvez tem alguns aqui que estão conscientes da obsessão que estão sofrendo, estão buscando tratamento, buscando apoio. Mas no geralzão, se a gente fala assim, eu não estou subjugado, tal. Mas a questão não é essa, a questão é quem que está nos influenciando nas nossas atividades cotidianas, né? Que tipo de bálsamo, de bebida espiritual a gente está buscando? Porque a depender da nossa sintonia, a galera do bem também sintoniza com a gente e dá uma energia para a gente fazer as coisas que a gente realmente quer fazer, né? São eles que nos dirigem, no sentido de que eles estão a todo momento nos influenciando. Então cabe a reflexão, né? Onde é que está a nossa casa mental normalmente? Como é que estão os nossos pensamentos? E se a gente chegar à conclusão de que está ruim, que os nossos pensamentos não estão indo muito bem e que provavelmente a gente não está, né, sintonizando muito bem, a gente tem que buscar em como se prevenir, né? Buscar como é que a gente vai se prevenir. E esse é o meu último slide. Lá em Pensamento e Vida, no capítulo 4, o Emmanuel vai dizer como é que a gente vai se prevenir. E parece que no fim a gente sempre chega a isso, né? Ao amor. A prevenção e a boa sintonia se estabelece a partir da experiência do amor. É pelo amor que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, que a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. É pelo amor que, acima de tudo, na nossa experiência aqui, de provas e expiações, pode ser entendido como serviço aos semelhantes, que a criatura vai se iluminar, vai ser lavoura de luz, vai se formosear por dentro e vai emitir em favor dos outros. E assim, sintonizar também da melhor forma possível. No nosso cotidiano, como é que isso se materializa? É distante a gente falar, é pelo amor. Como é que isso se materializa se a gente estiver, por exemplo, passando por um processo obsessivo? É na prece, é no evangelho, é aqui vindo no tratamento espiritual, é no trabalho assistencial, é nas virtudes exercidas com a nossa família, com as pessoas que nos cercam. É nessa prática do amor. Eu acho extremamente importante, pelo menos para mim, trazer o amor, que é a única lei, que é a única força que nos rege, que é a essência do divino e, portanto, a nossa essência, trazer ele para mais próximo de nós, no nosso cotidiano, como uma ação, né? Como uma postura de vida. É como Paulo propõe na primeira epístola aos Coríntios, quando ele diz: o amor é, e aí ele vai citar inúmeras virtudes e ações, o amor é paciente, é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele não se conduz inconvenientemente, ele não se exaspera, ele não se ressente do mal, ele não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então Paulo nos mostra que o amor é uma ação diuturna, uma proposta de vida em que eu opto por exercer paciência, bondade, tolerância, indulgência, perseverança, não julgamento e por aí vai. É assim que a gente vai se prevenir. É buscando essas virtudes que estão intrinsecamente no conceito do amor que a gente vai vibrar, vai se conectar, vai prevenir processo obsessivo, vai resolver os nossos conflitos familiares. Né? Não tem como fugir. É pelo amor. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Nós ainda temos aí 10 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma resposta.